Jeito Plena de Ser tem escuta e percepção. E hoje estou recebendo a minha plena Gabi. Seja muito Muito bem-vinda. obrigada. Gabi, nos conte uma curiosidade sobre o seu jeito plena de ser. Eu vou primeiro falar então de uma coincidência que teve hoje. Eu adoro ouvir podcast, é uma coisa que me uso para várias situações, para aprendizado. E num podcast de oração e conexão, justamente o de hoje começou com uma fala que só há plenitude, que tanto falamos aqui, com Deus, quando estamos conectados a Ele. E justamente a minha fala de escuta e percepção do livro puxa muito para isso, né? De quando a gente busca uma plenitude de saúde integral, bem-estar físico, mental e social, precisamos estar conectados com a gente mesmo, né? Para chegar a essa plenitude. Então, uma coincidência legal e uma curiosidade, talvez, que eu estudo já isso há anos, né? Eu já tenho mais de 15 anos de formada entre fisioterapia. A minha primeira especialidade foi osteopatia, que me dá uma visão muito global do paciente, porque a gente tem que analisar todos os sistemas corporais, todos os movimentos do corpo e a falta deles, para buscar a causa raiz do problema, né? O paciente chega para a gente com sinais e sintomas, e a gente busca a causa para o corpo se reorganizar e buscar a autocura. Mas eu sempre gostei muito disso, mas essa parte da escuta e da percepção, eu notei a importância dela quando eu me tornei paciente. Que eu tive que observar tudo isso em mim, e aí eu vi como muitas coisas que talvez a gente não dava valor, e os pacientes muitas vezes chegam para mim sem dar importância para isso, e às vezes é isso que dá a virada de chave para o corpo se organizar. Vocês entenderam que nós vamos acessar muitas coisas aqui nesse episódio de hoje. E quando a Gabi traz desse lugar de paciente, acaba se apropriando ainda mais de uma dor comum, inclusive das mulheres que estão nos acompanhando aqui, para esses sinais, esses sintomas, os detalhes, essa sutileza. Como que a gente começa fazendo isso, Gabi? A maioria não percebe isso. Eu na prática clínica, eu tenho um questionário com sinais e sintomas de todos os sistemas corporais. E muitas vezes eu tive um paciente que chegou para mim e falou: Gabi, eu chorei respondendo esse questionário. Porque, meu Deus, eu tenho tudo isso e eu não percebia. Né? Ela chegou por causa de uma dor, estou com dor na lombar. Ah, mas essa dor na lombar, quando ela piora? Ah, coincidentemente no meu período menstrual. Né? Desde quando? Quando essa dor começou? Ah, começou na minha... Ah, muito tempo, Gabi. Tá, mas muito tempo quando? O que aconteceu ali? Né? E aí, quando elas começam a se observar, dá essas viradas de chave, às vezes que, nossa, eu nunca tinha olhado para isso. E então, assim, começar é isso, é se observar, tá? Observar, sim, eu tenho uma dor, ela tá sempre comigo, mas isso não é normal. O normal é você acordar bem, é você produzir, talvez um cansaço no final do dia, é você ter disposição para fazer exercício, para ficar com teus filhos, para sair com os amigos, é você dormir bem, é você acordar bem, sem dor, é ter um intestino que funciona bem, é não ter dor de cabeça toda semana, todo mês, né? É você ter uma vida normal no sentido de produzir e fazer o que todas as pessoas fazem, estando bem, sem ser aquela coisa, nossa, tô acabada essa semana porque tive que fazer algo que muitas pessoas fazem e que é normal. Então, observar isso, não, mas eu tô seguido com essa dor de cabeça, meu intestino não tá funcionando todo dia. Eu tô estufada. Por que eu tô estufada? O que eu tô comendo? E aí começa lá na busca, porque muitas vezes o paciente vai para o profissional, e não é nem só para a Gabi, tenho enxaqueca, trata a enxaqueca, medica, remedia. Mas e por que essa enxaqueca está ali? Será que tem alguma coisa no teu sistema digestivo? Com que tu está se alimentando? Será que está se estressando demais? Por que você está se estressando? Então é começar, talvez assim, no que te incomoda mais. Não, eu tenho uma dor que está sempre ali, busca a causa dela.
Por que ela está ali? E aí, olhar quando ela acontece. Talvez realmente precise de um sono reparador, né? Se você não dorme bem, o teu corpo não tem uma produção de melatonina, que é o nosso principal antioxidante. Crianças, né? Às vezes a criança não está crescendo bem, não está ganhando peso. Como é que está o sono dessa criança? O hormônio do crescimento é produzido à noite. Então, depois do momento que tu vê que tem algo que não está bem e tu começa a olhar para isso, busca resolver primeiro isso. Busca um profissional para te orientar nisso, né? Que a gente se conhece, só que tem que se observar e conectar. Até porque o que é o teu normal? O que é o meu normal? Muitas vezes olhar para as pessoas no entorno, mas funciona assim, mas talvez para você não funciona dessa mesma forma. A individualidade, né? Isso mesmo. E o quão desafiador muitas vezes na nossa rotina, né, Gabi? Entrar nesse piloto automático. O jeito plena de ser tem o seu momento plena, né? Sair desse piloto, isso. Sair desse piloto automático e não acreditar também que uma dor seja normal, um desconforto seja normal, né? Não se acostumar com isso, né? Isso, até porque a saúde não é a ausência de doença. O que é a saúde plena? É um equilíbrio, um bem-estar físico, mental e social. Então, não é realmente eu ter uma doença ou ter os meus exames alterados. É eu também viver bem, né? Eu não ter sinais e sintomas que me limitam nas atividades do dia a dia, no meu trabalho, no meu treino, né? É eu estar bem em todas as situações. Então, sim, tem horas que eu não vou estar bem, porque aconteceram momentos pontuais, tá tudo bem. Agora, isso não pode estar na rotina, né? Uma das formas, quando tu pediu ali, Fábio, sobre por onde começar, né? Eu gosto muito de pedir para as pessoas que estão abertas, porque nem todas querem, né? Às vezes não tenho tempo para isso nesse momento. É sobre começar anotando, né? Tem ali um planner diário, até a gente fez um e-book sobre por onde começar, onde a gente fala de saúde integral, de tudo isso, e criamos um planner junto, lá justamente para as pessoas pontuarem. E lá tem, meu intestino funcionou hoje? O que eu comi hoje? Quanto de água eu tomei hoje? Como é que foi o meu sono hoje? Né? Para elas começarem ali se observando. E aí anotar isso, um tempo de 21 dias ali, que é para criar hábitos, né? Isso. E aí sim, olhou lá no planner, nossa, olha só, meu sono não tá legal. Foca no sono. Começa por mudar hábitos para dormir melhor. Né? Ter uma rotina de higiene do sono, fazer um chazinho, diminuir a luminosidade, acalmar a mente, não mexer no celular, né? Então ter uma rotina começa por ali. Dormindo bem, eu já tive paciente que dor crônica, uma vida com dor, que melhoramos o sono, tudo se organiza, né? O corpo se organiza. Ou seja, talvez não vai dar conta de lidar com todas essas sugestões que a Gabi trouxe, mas escolha uma e dê conta disso. Escolha um difícil e torne fácil. Você diria que o sono seria um dos primeiros passos? O sono e o intestino. Até porque dormir quantas horas? 7, 8 horas, nem sempre, como se trouxe, vai ser reparador. Como que eu acordo realmente descansada? Como que está, né, o meu estado durante o dia? E a questão do intestino, nosso segundo cérebro, é Nosso segundo isso. cérebro. Até primeiro, no sentido de que o primeiro cérebro precisa do funcionamento do intestino para produzir, né, ativar os hormônios e neurotransmissores corretamente também. E é uma parte que já é estudada há muito tempo, mas que há pouco tempo se ouve falar, né? Estudos já têm há muito tempo dessa questão do segundo cérebro, né? Mas um corpo inflamado, um corpo com dores crônicas, ansiedade, depressão, diversos sintomas começam ali no intestino. E aí começam nos pequenos hábitos, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre os pilares da saúde, né? Sobre a alimentação, né? Então, às vezes, assim, eu tenho um paciente que chega para mim que tá sempre estufado. E tu já observou o que tu come? Não. Tá, então vamos investigar uma intolerância. E às vezes ele tem lá uma intolerância que talvez é de pouco tempo, talvez é de uma vida, e é uma vida que ele tá mal, e é uma vida que ele tem dor crônica, que ele está inflamando, que o intestino não tá funcionando bem, e não parou para observar uma coisinha simples, não consome mais aquele alimento.
ou evita ao máximo. Ou pior, pessoas que têm intolerância e consomem, e têm sintoma, né? E acredita que é normal. E que acredito que é normal. Gabi, e assim, os sintomas, ok, né? Mas e também não tem o caso da pessoa que é assintomática? Tem. Como perceber que algo de errado não está certo? Falando em assintomático, eu vou falar então o meu caso, né? É aquela coisa dos sintomas sutis, de você se observar um pouquinho mais, né? Ou talvez conversar com pessoas que tenham, né, sintomas parecidos. Essa semana, por exemplo, na semana do lançamento do livro em Balneário, uns 3 meses antes, eu observei que eu não tenho dor, sou uma pessoa que a Gabi não tem dor, não tem dores de cabeça. Se eu tenho, eu sei que aconteceu alguma coisa. E eu já olho pra isso, ou me alimentei mal no sentido de exagero, não é que a Gabi não come, né? Ou aconteceu um estresse muito pontual, meu estômago bagunçou, eu não dormi bem, né? E aí eu preciso dormir melhor, eu consigo me identificar. E eu observei que eu estava sentindo algum certo desconforto. Tem algo que não está bem. São uns 3, 4 meses atrás. Como vamos a Balneário Camboriú no lançamento, vou marcar uma osteopatia lá com o meu professor, para dar, né, para ver como é que tá. Realinhar. Realinhar, e fui fazer nesse período uma esterossalpingografia, porque passei por uma cirurgia de endometriose, que eu também era assintomática, né? Questão de anos, mas como eu não tinha cólicas, não tinha dor na relação, não tinha alteração de ciclo menstrual, nem de fluxo, nunca foi se investigado. E quando começamos a querer engravidar, começamos a fazer exames e investigar, e sim, a Gabi tinha uma endometriose profunda. Precisei passar por um procedimento cirúrgico, que depois que eu passei por tudo isso e me conectei, comecei a pensar lá atrás na fase do automático, eu tive sintomas lá atrás. Olha só. Muito sutis. Mas eu não tive tempo de parar e observar, porque eu estava com muitas demandas e eram prioridades para mim naquela época. E então realmente passei por um procedimento e depois disso, né, ficou tudo bem, fiz ressonância, não tem mais nenhum foco, mas eu sentia que algo não estava legal. Não sei, conforme eu faço alguns exercícios, meu intestino também tá funcionando bem, mas alguma coisa eu tô sentindo. Marquei a osteopatia, fui fazer a esterossalpingografia. Lá na esterossalpingografia, a aderência das trompas, enfim. Mais em um lado, enfim. E a médica disse, tu tinha notado alguma coisa? Eu disse, tá aí, né? Tá aí, já marquei a osteopatia, já tá tudo certo. Ótima, ela, né? Disse, enfim, fui fazer a osteopatia, realmente eu tinha aderências ali. Então, assim, aderências poucas pessoas notam, muitas pessoas fazem cirurgia, e eu atendo muitos pacientes que têm muitas aderências que justificam um quadro todo de dor. Olha só. Que as pessoas muitas vezes não notam. Então, normalmente eles veem assim, quando já fizeram várias investigações, não sei mais o que fazer, não sei mais o que olhar. Aí a gente vai avaliar e realmente tem aderências ali que interferem no funcionamento de todo o corpo. Parte musculoesquelética pode fixar, músculos, tendões, enfim, quando a gente pensa em mobilidade, né? Então, dessa vez eu captei que tinha algo que não estava certo e realmente tinha ali a aderência. Quanto essa autoobservação é importante a partir de um sinal, sutil que seja, algo que não está funcionando bem, e o quanto que muitas vezes nessa rotina nós negligenciamos, né, Gabi? Muito. Então, além da prevenção, muitas vezes a mulher vai lá, faz todos os exames, uma rotina, não, tá tudo certo. Será que realmente tá? E esse convite já é para você se observar nesse momento como que você está se sentindo. Exato. Vamos dividir o corpo talvez em 3 partes aqui, Gabi. Nossa cabeça, a nossa pele e o nosso intestino. O que observar em cada uma dessas áreas? Não seriam somente essas, né? Mas vamos lá. Vamos começar por algumas. Primeiro que tá tudo conectado, né? Todos os sistemas corporais, todos os tecidos corporais estão conectados, como se fôssemos uma engrenagem. E uma pecinha, seja na cabeça, seja na pele, seja no intestino, não está funcionando bem, todas as demais podem
ter consequências, podem sobrecarregar, podem inflamar, né? Podem compensar, como eu costumo falar para os pacientes. Então, assim, temos ali órgãos drenadores que tu citou, que são o intestino, que é a pele, né? Então, muitas vezes, uma pele que não tá legal, adolescentes, né? Acne. É normal da fase hormonal. A pele é o nosso último órgão drenador. Então, se a pele não está boa, já tem muita coisa lá dentro acontecendo e pedindo socorro. Então, sim, muitas vezes precisamos de um cuidado de fora para dentro, mas de cuidado de dentro para fora. Como é que ele está acontecendo e se está acontecendo? Então, se eu fosse pegar um dos focos para começar a se observar, intestino. Porque se o meu intestino não está legal, ele vai interferir na minha pele, ele vai interferir nos sintomas da cabeça, ansiedade, depressão e demais alterações aí que podem estar acontecendo. Então, sim, o intestino regulado, brinco, até falei num outro podcast que tem que olhar para o formato do cocô, tem que sentir o cheiro, então ele vai nos mostrando coisas, né? E até tem num curso que eu fiz, que é mais envolvendo o emocional, a relação do nosso corpo, principalmente fáscias, com o nosso sistema emocional, o professor até brincou, né, que tem países, por exemplo, que até quantidade de papel higiênico, eles sabem como é que tá teu intestino, pelo quanto tu usou. E a gente não observa isso, né? Pega a Europa, a medicina oriental, olha muito para isso, né? Então, tá usando muito, tá usando pouco, o que tá acontecendo com o teu intestino? Vejo que nós temos assuntos aqui para vários episódios. Né? Gabi, se nós olharmos para os pilares, né, os alicerces da saúde integral, quais são os olhares que nós precisamos ter? Acho que começando por uma alimentação, né? Porque a gente bota para dentro o que vai nos transformar em tudo, né? Que vai dar suporte para as nossas células, o que vai fazer nosso intestino funcionar, o que vai produzir neurotransmissores. Então, acho que a qualidade do que a gente consome. E aí também, eu falo como uma pessoa que lá na infância, o pai tinha mercado, comia de tudo, ganhava salgadinho, e depois tive que correr atrás desse prejuízo, né? Porque uma vida, sim, eu sempre fui de comer coisas saudáveis, eu adoro fruta, adoro verduras, mas eu tive uma endometriose, que é uma doença inflamatória, né? Que tem aqueles fatores emocionais. Então, se eu não olhar para tudo isso, se eu não mudar a minha alimentação, se eu não olhar para esse padrão emocional, como eu vou chegar à cura ou à remissão, no caso, né? Então, eu diria que começar pela alimentação, um dos pilares, tá? Não só a questão de comer coisas saudáveis e boas, mas de não te intoxicar. Que é um outro detalhe. Que é um outro detalhe, né? Não nesse sentido. Sono, né? Qualidade do sono é fundamental. Uma boa noite de sono recupera muita coisa e vejo pessoas com uma vida de insônia, uma vida não dormindo bem, não pegando no sono, uma vida despertando à noite. Então, quanto de qualidade de vida isso não tirou dela, né? Então, olhar para a questão do sono e não só, não estou dormindo bem, eu vou tomar um remédio para dormir bem. Não. Por que você não está dormindo bem? O que está acontecendo aí? E entrar ação dentro disso. E entrar ação. Porque qual é o teu normal? Fiquei pensando aqui para mim, processo inflamatório, né? O que é se sentir, né, realmente inflamada? Além desses sintomas que você trouxe, o quanto que cada uma tem essa percepção de si. E muitas vezes é justamente procurar um profissional como a Gabi, né? Para conseguir identificar qual é o teu normal, qual é o teu padrão de funcionamento, o que tá legal, o que não tá, ou quando você observa, eu preciso olhar para essa área da minha vida, eu tô vendo que alguma coisa tá descompensada, e deixar para depois vai agravando ainda mais, muitas vezes, né? E ainda que você seja assintomática, algum detalhe sempre vai aparecer. E quando você falava da endometriose, eu mesma, né, fui uma paciente assintomática, em tese, né, até ter um diagnóstico, e aí você realmente percebe, não, todos os sinais estavam ali, só que você desconhece. Exato. Então, buscar esse conhecimento é muito importante, né, Gabi? É muito importante. Sabe que eu fiz uma palestra há pouco tempo atrás numa escola para adolescentes, e eu fiz essa pergunta para as meninas, né, nessa faixa etária.
E eu pedi para elas quantas tinham cólicas. Quase todas ergueram a mão. Quantas tinham acne e espinhas? Quase todas ergueram a mão. Quantas têm fluxo muito aumentado, que às vezes nem vão para a escola, ou às vezes muita, né, função da cólica? Várias ergueram a mão. Aí eu falei, e vocês acham que isso tudo é normal? Sim, todas ergueram a mão achando que era normal. Então, assim, é normal, o normal é diferente do comum, né? É comum, mas não é normal, não é saudável isso, não é sinal de saúde. Às vezes poucos ajustes, né, Fábio? Não é que, ai meu Deus do céu, vou ter que parar minha vida para mudar tudo porque eu tô com esse sintoma, não. Às vezes é só tu se conhecer e tu se observar e tu mudar alguma coisinha ali nos pilares da saúde, às vezes já vai organizar muita coisa. Até porque às vezes não vai dar conta de fazer tudo, então escolhe um, Nem começa. precisa, né? Nem precisa dar conta. Não vamos pensar assim. Isso mesmo, até porque o jeito Plena de Ser tem isso, a saúde física, mental, social, para que você possa usufruir do seu tempo com qualidade, de uma forma saudável. Gabi, e pensando em pausas, que são muito importantes, né? O nosso momento Plena, o que você sugere? Eu acho que o primeiro ponto, Fábio, é achar o que cada uma gosta, né? Às vezes a gente fala assim, ai, tem que meditar, tem que fazer isso, tem que... Calma, não é? Acha o que você gosta, né? Eu, Gabi, tenho os meus momentos de pausa no dia, uns minutinhos ali para dar aquela tentar dar aquela desligada, aquela desacelerada, e tenho no final de semana, enfim, na minha rotina eu tento. E às vezes até esse momento muda. Às vezes a Gabi quer fazer um escalda-pés, às vezes eu quero só ficar sem fazer nada, às vezes eu quero assistir uma TV, às vezes eu quero meditar, às vezes eu quero orar. Então, assim, é achar algo que te faça bem e que seja prático para ti, né? Que você consiga realmente desligar, desconectar para deixar o teu corpo relaxar, né? Porque uma coisa que eu vejo muito também são pessoas que já vêm com o estresse crônico de uma vida e que já pararam produção de cortisol, por exemplo, que é o nosso hormônio do estresse. Então as pessoas estão muito assim, inflamação, não inflamado, inflamado, não inflamado, todos nos extremos. Estresse crônico, né? Então não é assim. O corpo tem variações de hormônio durante o dia, tem variações e o cortisol é um. Eu acho que uma boa forma de avaliar como é que tá a rotina e esses momentos é tu pensar como que era antigamente, né? Tu pegar o teu relógio biológico. Então tem momentos do dia que o cortisol tem que estar alto, a gente tem que produzir, tu tem que trabalhar, tu tem que sobreviver, né? Mas tem momentos que a gente tem que desligar. E hoje em dia a gente não tá tendo esse tempo de desligar porque temos internet, estamos conectados, o dia inteiro tem muitos estímulos, então tu tá em casa, mas tu tá resolvendo o problema do trabalho no celular, tu tá lendo, né? Tu tá com informação o tempo todo. Então é muito importante pro corpo, sim, esse momento do desliga, sabe? Do agora sim tu vai relaxar. Agora tu vai tentar, então, identificar no teu dia a dia, na tua rotina, o que fique mais prático e o que fique agradável para você. Tem que ser uma coisa boa, prazerosa. Até porque tempo com qualidade é uma questão de organização. É desafiador muitas vezes sim, independente da profissão que as mulheres que estão nos acompanhando exerçam, mas ainda assim, né, o que realmente eu gosto de fazer, quais são os meus 2 minutinhos que seja, apenas comece, depois você vai identificando e vai mudando as fases da vida como se falou. Quando se é mãe é uma rotina, quando você não é mãe é outra rotina, se você está estudando é uma coisa, se você não está estudando talvez seja outra. Exato. Gabi, como que as mulheres podem adquirir o livro Jeito Plena de Ser com a Gabi? Porque vocês viram aqui várias informações que ela trouxe, né, que estão dentro do livro. No livro físico, eu tenho na clínica, né? Pode me chamar no Instagram, @GabrielaZetrento, que a gente combina para enviar, estamos em todos os lugares do mundo, né? Inclusive. Então, né? Então enviamos para qualquer lugar e só me chamar lá ou no celular da clínica que a gente providencia um exemplar. Muito bem. A Gabi trouxe no livro, inclusive, algo que me chamou muita atenção, entre outros assuntos. Naquilo que vai envolver
a escuta, né, quando alguém realmente consegue escutar essa mulher, não sei se é bem nesses termos, né, Gabi, Uhum. mas no sentido do pertencer, e é ali que ela vai se sentir segura muitas vezes para essas movimentações que ela precisa fazer em relação à sua saúde. Muitas delas, né, Fabi, que chegam nesse ponto, né, de estar, de perceber tudo isso, e eu inclusive, terapia, né, então muitas vezes a gente precisa sim de alguém para te dar esse empurrãozinho, né, porque às vezes fica cômodo, mesmo não sendo prazeroso para a pessoa, né, eu vou ter que me priorizar, eu vou ter que olhar para mim, então entram várias coisas aí, né, entram o olhar para si, o se priorizar, o falar não, muitas vezes, né, para outras situações, porque agora eu tenho uma prioridade. Eu atendi, por exemplo, esses tempinhos, fazem uns meses já, uma senhora com dores crônicas, um quadro depressivo, assim, com uso de medicamentos a longa data, sem poder tirar, só aumentando dose. E a filha dela trouxe ela até mim, pra gente olhar para isso. Dores, muita dores, não dorme. E aí, conversando com ela, ela me disse, ela cuida dos netos, cuida do marido, está à disposição para os filhos. E aí eu fiz essa pergunta, e quando que a senhora tem um tempo para a senhora? Quando que você tem algum cuidado de saúde, faz uma atividade física? Não, eu não tenho. E disse, tá, então vamos olhar para isso, vamos começar devagar, vamos pensar em melhorar esse teu sono, vamos tentar criar uma rotina um pouquinho diferente, vamos começar uma atividade física. Tenta algumas, faz algumas aulas experimentais e vê se a senhora gosta de algo. E aí a gente solicitou alguns exames em função do quadro dela ser bem crônico, fizemos uma sessão e ela não retornou. Aí a filha dela me chamou uns dias depois, ela disse, Gabi, a mãe não tá pronta. Ela está no papel de vó e ela não conseguiu olhar para ela ainda. Então, assim, ela disse, eu fiz, levei, né, ela, mostramos o caminho, ela percebeu, mas também é doloroso olhar para isso, né? Quanto ela se reorganizou, condicionou a vida dela para os outros. E essa é a realidade de muitas das mulheres que estão nos acompanhando. Então, justamente, né, dentro do que a Gabi trouxe, em qual momento que eu consigo me inserir enquanto prioridade? Tão importante quanto necessário. Muitas vezes nós estamos 100% doadas para os outros e esquecemos de nós. E a mulher plena, ela, por mais que tenha essa ciência, ela vai saber colocar os seus limites. Ela vai aprender a dizer não, que não é nada simples, né? Diga-se que tudo isso que você trouxe, tem vários difíceis aqui, né, Gabi? Sim. E você ainda sendo da área da saúde, não pense em vocês que é mais fácil, né? Não. Não, cada uma vai ter aí Não. as suas questões. Sim. Gabi, de que forma que você identificou que a plenitude era o caminho para você chegar à vida que você sonhou? Eu acho que foi nesse momento, quando começou o meu momento profissional, que eu me achei muito rápido, né? O que eu queria, assim, eu sempre gostei de tudo, na época da formação eu gostava de tudo, então eu queria fazer tudo. E ao mesmo tempo, assim, foi tudo desenrolando muito rápido e eu me achei e tal. Eu comecei com Pilates, abri o estúdio de Pilates. Dentro do Pilates eu vi que o foco, a dor maior dos pacientes era dor, né? Que eles vinham até mim por causa da dor, então eu vou me especializar em algo que eu resolva essas dores, que eu consiga fazer a diferença na vida deles dessa forma. Fui para osteopatia e aí, né, defini onde morar, defini o trabalho, defini tudo. Passou-se um tempo, é aquela coisa dos nossos planos, né? Tudo bonitinho. Então agora tá tudo organizado na minha vida, agora eu vou ser mãe. E aí não foi como planejado. Aí busca-se consultas, exames, né? Dentro da rotina que já é uma loucura, conciliar tudo isso, olhar para isso. Então começaram as terapias, começou a aumentar um pouquinho mais ali o autoconhecimento. E começou a Gabi dizer não, a Gabi estar nos papéis da Gabi como mulher, como filha, como esposa, como profissional, mas conseguindo separar isso e priorizando a Gabi ali. Então, acho que nessa fase aí que não, agora
Agora, a plenitude é o caminho. Olha só, a plenitude nunca é uma linha de chegada, Não. serão sempre novas linhas de partida. E em meio a tudo isso que vai acontecendo, né, nesse entorno, como que a gente vai seguindo a vida, né, o fluxo nesse aspecto. Gabi, para as mulheres que estão nos acompanhando, além de várias chaves que você entregou aqui, se a Gabi olhasse para a Gabi de 15 anos atrás, 20 anos atrás, o que você diria a ela para as jovens que estão nos acompanhando? Não que nós sejamos senhoras, Não. mas para né, para a juventude, né, para as adolescentes, o que muitas vezes é negligenciado nessa faixa etária e que faz toda a diferença já observar. Eu acho que já começar sentindo, né? O sentir, a tua frase lá, o Viver viver é é sentir, né? E aí já vou linkar a minha frase junto também, né? O corpo dá sinais o tempo todo. Então, quanto antes vocês olharem para esses sinais e quanto antes vocês adaptarem uma rotina para equilibrar isso, não é para ter uma vida perfeita, que isso não, né? Não existe. Não é o foco, mas é para evitar consequências, né? A maioria dos problemas de saúde hoje, as pessoas só vão ver quando já vem a doença, né? Então, quanto antes lá atrás, eu não estou confortável com isso. Tem algo me incomodando, né? Tem várias planos aqui que falam de mudança de carreira. Então, assim, quanto antes você olhar para isso tudo, mais fácil vai ficar o teu depois, né? É difícil começar, é difícil olhar para isso, mas comece. Apenas comece, depois Apenas você vai comece. ser melhorando. Eu Isso. tenho para mim, inclusive, quando chegar aos 40 anos, vou estar muito melhor que aos 30. Isso aí. Cada virada é uma nova, Isso, né? exato. E a maturidade também, né? A idade vai nos trazendo a maturidade para alguns aspectos, assim como falamos tanto, né, de saúde física, mental, social nesse eixo. Sim. O que é a plenitude em si para você? Plenitude, eu acho que é você estar inteiro no que você faz, em quando você faz. Porque eu acho que quando tu não tá inteiro ali, você não está conectado, tu não é ali talvez o teu lugar, né? Então, assim, é um equilíbrio. Não é que eu vou ter, de novo, a vida perfeita, mas eu vou estar bem comigo e com as pessoas e na minha casa e no meu trabalho na maior parte do tempo. E quando algo sai, eu consigo lá me organizar. Então, assim, é não deixar transbordar a garrafinha, como vários chegam para mim e eu falo, ó, tua garrafinha lá já transbordou. A gente tem que fazer o que agora? Começar a tirar essa água, né? Por quê? Porque se eu estou em equilíbrio, coisas que acontecem que tiram a nossa do prumo, O nosso eixo central. eu sou menos afetada, digamos assim. Porque eu estou em equilíbrio, meu corpo bagunça, mas ele dá conta. Mas se eu deixo acumular tudo, então acho que a plenitude é isso, é tu se conhecer, né, a ponto de saber o que te faz bem e o que você precisa, porque às vezes não é só o que a gente gosta também, né? Muito disso, né? Tem muito disso. Então, e você acreditar, né, naquilo e focar naquilo e agir, né? Porque também não é só se escutar, se conhecer, mas não botar em prática, né? Muito bem, até porque, enquanto a Gabi falava, eu fui conectando vários pontos aqui da minha própria vida também, e o quão importante é essa reorganização da rota dentro de uma rotina que funcione. Então, muitas vezes, nossas demandas, elas vão surgir em dias pontuais, em situações diferentes, e nem sempre nós vamos conseguir sustentar todos esses pilares 100%. Não. Diria inclusive, né, Gabi, que para deixar muitas vezes em equilíbrio uma área da nossa saúde, vai talvez nos exigir um pouquinho mais de doação em outra área, que não imaginem vocês, não pensem vocês que realmente a nossa vida vai ser sempre 100%. Não, e a plenitude é justamente este desenhar, esse equilíbrio de todos esses nossos eixos que são tão importantes. É conseguir ficar bem, apesar de, né? E saber que aquilo é temporário, né? E fica mais fácil também, voltando para essa questão que tu falou de não poder sempre fazer. Quando a gente se conhece, por exemplo, as mulheres, já falei muito sobre isso também para várias pacientes minhas, do se permitir, né? A Gabi, por exemplo, faz academia, faz pilates, né? Tem a rotina de exercícios, mas
Às vezes, pá, eu tenho coisas para cumprir hoje e eu não estou na minha energia para cumprir tudo e ainda ir na academia, né? Por exemplo, ciclo menstrual. A mulher, quando está menstruada, hormonalmente acontecem muitas coisas no corpo que pedem para ela desacelerar. Então, eu sou uma que, se eu estou nessa fase do meu ciclo e eu observo que eu tenho outras demandas e o meu corpo não tá naquela energia que eu preciso, que eu gosto de, já que eu tô lá, eu tenho que, né, estar lá, entregar. Não, hoje eu não vou, deixa para amanhã, né? Eu vou tentar reorganizar minha rotina aqui, amanhã eu vou, depois da manhã eu vou. Não, não vai ser sempre assim, mas eu sei que nessa fase do meu ciclo, meu corpo tá pedindo para desacelerar. Tá tudo bem. O estado de consciência, né, Gabi? Exato. Estou consciente de que, ok, hoje talvez não tenha sido um bom dia, ou que eu estou nessa fase, para que também não venha o excesso de cobrança, né, de autocobrança, né, no entorno. E olha só, dentro de todo este cuidado com a saúde, precisamos também aqui reforçar os nossos patrocinadores oficiais do Plenascast, Top Sport, também sempre contribuindo para a prática de exercício físico, que compõe aqui as nossas plenas, inclusive, e também Manu Chaves Concept, que veste aqui a Plena Master e as demais plenas também. Gabi, e ainda que você trouxe já sobre a sua frase, que é aquela para tatuar, o mantra diário, que você deve repetir isso infinitas vezes, para que as mulheres que estão nos acompanhando também captem esta mensagem. Muito bem, vamos lá. O corpo, ele dá sinais o tempo todo. Ouvi-lo e respeitá-lo é parte do processo de qualquer cura e prevenção. Acho que lembrei dela bonitinha. Daria para entrar dentro da cura agora, né? Prevenção, enfim. E já fica o convite aqui, a Gabi vai estar conosco, inclusive, no Talk com outras plenas muito em breve. Então, você que nos acompanha, ative todas as notificações, se inscreva nas nossas plataformas de stream. Gabi, muito obrigada por esse momento, por trazer aqui a plenitude para as mulheres que nos acompanham, que também seja o caminho para elas chegarem à vida que sempre sonharam. Gratidão, é um prazer, uma honra, né? Chegar a mais pessoas, uma honra estar aqui do teu lado. Então, estarei sempre à disposição. Muito obrigada. Bom, e esse é o movimento feminino pela plenitude, muitas coisas que virão por aí ainda, né, Gabi? Acompanhe. Acompanhe.